Estamos aqui com um novo programa, é Tudo Questão de Atitude. E esses dias me falaram, Sandra, gostei desse nome, mas por que você não muda? Ao invés de ser é tudo questão de atitude, tudo é questão de atitude. E eu falei assim, gente, mas é a mesma coisa, um ou outro. O importante é quando a gente decide mudar. Porque informação já tem muito e cada vez mais. E quando que a gente tem que tomar uma atitude para transformar algo na nossa vida? O nosso programa é sobre isso e também sobre as diversas saúdes do ser humano. Então a gente tem a saúde física, a financeira, a espiritual, a intelectual. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio. Ele é geriatra, Dr. Fábio Rainha. Ele é geriatra, cardiologista, geriatra, mas eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Você tá bom? Bom dia, Sandra. Tudo bem? E você? Prazer estar aqui contigo. Conta um pouquinho da tua formação, como é que você de cardiologista foi para geriatria, como que é isso? Legal, Sandra. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito especial estar aqui com você hoje, participando e podendo falar um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia com muito amor e carinho, que é cuidar do ser humano. Em especial, eu acabei indo para a geriatria justamente por isso, porque eu acabei me especializando numa área clínica, que era cardio, e eu me senti ainda incompleto, porque eu queria cuidar do indivíduo como um todo. E a paixão pelo ser humano e o seu envelhecimento me levou para a geriatria, que é cuidar, na verdade, do envelhecimento, do indivíduo como um todo no processo de envelhecer. Então a ideia era justamente essa, abraçar o nosso paciente, o ser humano que está acompanhando e confia no seu médico. E doutor Fábio, eu estava até pesquisando há um tempo atrás, né? Eu tenho 2 idosos em casa, né? E eu não imaginava, não que é difícil, mas tem muito desafio, né? Porque a gente sabe que os pais vão envelhecer, mas a gente não sabe como que vai ser isso e quais são os filhos que vão ajudar. E eu estava lendo esses dias que pelo IBGE a gente já tem mais de 20 milhões de brasileiros que são idosos e isso que só vai aumentar, né? Porque a gente está tendo menos filho, né? Exatamente isso, Sandra. Com o decréscimo da natalidade, né? E com a diminuição da mortalidade infantil e com o advento dos equipamentos, da medicina, dos remédios, a população começou a envelhecer. E o Brasil está sentindo esse impacto e vai sentir isso muito mais, então a ideia é preparar o povo para envelhecer, para esse processo. Porque simplesmente envelhecer sem cuidados, muito provavelmente não será uma boa atitude nossa. Teremos que pagar um ônus caso a gente não se prepare para isso no futuro. E, doutor Fábio, quando que a gente tem que começar, né, a pensar que estamos envelhecendo? Porque, o Brasil, segundo, né, os estudos, a partir dos 60 anos, mas olha, eu com 43 já estou começando a sentir dor que eu não sentia antes. Exatamente, essa é uma pergunta constante, porque no consultório vai a avó, aí a filha começa a perguntar, mas doutor, e aí, gosta do negócio todo de cuidar, eu quero envelhecer bem. Então a gente sempre fala, olha, o cuidar ele é permanente, tem que adquirir essa cultura desde a infância. O pai, a mãe, ensinar a criança como comer, inserir ele nos esportes, inserir a criança em praticar esportes regularmente. Mas em especial, como você me perguntou, acho que a partir dos 40 anos é uma ideia, um tempo muito interessante, porque o paciente começa a querer cuidar de si e chegar bem aos 60. A grande problemática é o paciente já chegar à terceira idade, a partir dos 60 anos, já carregando doenças, já carregando patologias que vão gerar perda de qualidade de vida no futuro. E doutor Fábio, eu sei que isso tem muito mais, essa minha pergunta tem muito mais a ver com comportamento do que com técnica, né? Mas a gente está no momento, né, da história da humanidade que antes eu, por exemplo, era obrigada, quando eu andava de ônibus, meu pai falava, senta porque o idoso vai sentar. Né, ele tem prioridade. Hoje isso está muito perdido, né? E você fala, como é que você vai educar a criança que, além de que ela tem que fazer esporte desde pequena, ela provavelmente vai ajudar os pais, né? Exatamente. Ela vai ter que ajudar os pais quando forem idosos. Esse trabalho de conscientização, essa atitude sua de querer levar ao mundo, a nossa população regional pelo menos, o cuidado e a propagação dos melhores interesses de cuidar, vai gerar com certeza um ser humano mais bem formado. Esquecer que tem pai e mãe não tem como, são aqueles que são nossos geradores, a quem nós devemos tudo. Então, nos preparar para cuidar deles no futuro de uma maneira global. Mais do que isso, é tentar fazer com que a nossa geração chegue lá na frente de maneira diferente do que está acontecendo com os nossos pais, ou muitos que são idosos hoje. Eles não tiveram a oportunidade do acesso àquilo que nós estamos fazendo agora, que é ensinar. Eles não tiveram esse acesso. Então, hoje a população envelheceu, graças às questões que eu já apontei, mas muitos sem qualidade de vida.
Então, a pessoa envelhece, chega aos 70, 80, 90 anos, muitos com incapacidades. Essa é a luta, envelhecer com independência e qualidade de vida. Atualmente, a gente realmente presencia uma grande parcela de idosos que não tem independência, são dependentes, inclusive para coisas básicas, como ir ao banheiro, tomar banho, locomoção. Então, a ideia é mudar a característica do envelhecimento. Tanto que, uma coisa simples, como você citou aí, de ceder lugar para o idoso, num ônibus, num restaurante ou no teatro, enfim, uma cadeira preferencial seria, né? Se você olhar hoje a vaga preferencial, mudou o conceito até daquela imagem que tinha. Existia uma imagem de um idoso com uma bengalinha. Isso é denegrir a imagem do envelhecimento. Que a gente diferencia entre senescência e senilidade. Senescência é um envelhecimento natural. Senilidade é um envelhecimento com doenças. Se você falar que o indivíduo é senil, você está falando que ele é doente. Então aquela imagem preferencial, aquela mudou, não pode mais ser aquela. Então a imagem é uma carinha de um idoso sorrindo, inclusive, demonstrando o quê? Que envelhecimento é vida e não doença. Gente, eu não tinha reparado nisso, é verdade. Eu tenho 2 idosos em casa, como eu estava te falando, e 2 crianças, né? E aconteceu uma coisa esses dias tão engraçado, o quanto as crianças são importantes, né? Como é importante elas verem isso, vivenciarem isso. Eu estava ajudando meu pai a tomar banho e estava cansada, né? Estava cansada. Eu acho que falei de um jeito com ele que a Gabriela, que é minha filha pequenininha, não gostou. E quando ela finalizou, depois que eu acabei de ajudar meu pai, ela pegou na minha mão e falou assim: mãe, a gente tem um hamster aqui em casa, vem cá que eu vou te contar uma coisa. Tá vendo esse hamster? Ele tem que beber, se a gente não botar água ele não bebe, se a gente não botar o forro na gaiola ele vai ficar sujo, se a gente não conversar ele vai ficar sozinho. O vovô é igual um hamster. A gente precisa ajudá-lo, mesmo que a gente estiver cansado. E tudo bem, né? Eu quase chorei, né? Se pô, uma criança de 9 anos me falando isso, e aí tudo bem. Passou uma semana e eu fui de novo ajudá-los, e acho que de novo eu falei de uma forma que para ela foi muito agressiva, foi ruim, e ela começou a gritar da janela: hamster, hamster! Para eu não esquecer que eu estava cuidando de uma pessoa totalmente dependente, né? E aí, doutor Fábio, eu fiquei pensando nisso. Realmente a gente não está preparado, né? A gente sabe o que vai acontecer, é o que a gente mais quer, porque uma pessoa tem câncer com 60 anos, ela não vai viver até os 90, que é o caso do meu pai. Mas é o que a gente mais quer, mas parece que a gente não está preparado, né? O preparo, né, Sandra, ele tem que acontecer de diversas maneiras. Primeiro é o entendimento de que o corpo ele precisa de cuidados e ele vai desgastar. Não é como um computador que você vai lá simplesmente troca uma peça e tudo bem. Outro é o preparo financeiro. A população hoje sofre esse grande impacto. A Previdência, talvez, não sei como vai ser, dar conta de todo esse impacto populacional que vai ter daqui a 20, 30 anos, que vai aumentar cada vez mais o número de idosos. Hoje a gente presencia famílias, inclusive, que estão no momento de trabalho ativo, não são idosos, e que são dependentes financeiramente desses idosos. Então você vê que é uma trama muito complexa, em que a gente tem que ter realmente o preparo físico, o preparo emocional, o preparo financeiro para essas situações. Nossa, doutor Fábio, é muita coisa, né, para pensar. Talvez por isso que a gente está nessa situação. Exato, né? E não é simplesmente ter medo de envelhecer, não. Graças a Deus, se chegou à terceira idade é porque envelheceu, porque se preparou, porque está conseguindo alcançar alguma coisa, um objetivo na vida. E simplesmente falar que a terceira idade é a melhor idade, tem muita gente que briga, até pacientes ficam chateados quando falar melhor idade. Doutor, melhor idade é quando eu tinha 20 anos. É claro, 20 anos você tem atitudes e tem comportamentos diferentes de quando você chega lá aos 70, 80. Mas tem como viver, porque você tem que fazer essa separação. Senescência e senilidade. Envelhecimento é saúde. O envelhecimento carregado de doenças é porque algo não vinha bem. É muito comum, dentro do processo de prevenção, a gente acompanhar os pacientes. Doutor, eu vim aqui, mas eu não tenho nada, nem sei por que eu vim. Você veio justamente por isso. O paciente que mais vai ter impacto do cuidado é esse paciente que não tem, é assintomático, que não tem nenhum sintomas. Então, pega esse paciente, cuida dele, faz uma triagem chamada avaliação geriátrica global, que é o estudo completo do idoso, a avaliação global, como eu disse, e você consegue apontar dentro da história clínica dos diversos aparelhos, aqueles que têm que ser priorizados para cuidados preventivos e um escalonamento dos cuidados ao longo do tempo. Então, os pacientes sabem que a gente vai, conversa, examina, põe a mão, cria uma parceria, uma empatia com o paciente, que é um relacionamento muito importante, relacionamento médico, paciente, família, diferente do adulto.
O adulto vai sozinho ao médico, o mais importante é que a família esteja junto com seus pais para entender quem é o médico, o que está acontecendo com o seu pai, com sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, quais são as doenças que podem estar existindo, qual é o tratamento, o que tem que fazer para melhorar. É uma participação em conjunto. Então, envelhecer não é tomar remédio, mas às vezes é necessário. Então, isso a gente tem que estar entendendo e participando. Pacientes muitas vezes vão ao consultório sozinhos, eles mesmos não têm condições de administrar seus próprios remédios e vão lá sozinhos. Como que a gente vai conseguir cuidar de um paciente dessa maneira? O médico está aí, ele consegue falar, ele consegue explicar, consegue orientar, mas não consegue estar na prática diária, obviamente, colocando o remédio na boca, levando para o seu fisioterapeuta, levando para a atividade física, nada disso. Gente, que delícia conversar com o Dr. Fábio, né? Dr. Fábio Rainha, geriatra, muito gostoso. Você fica segura, né? Você fala assim, bom, tem um médico muito bom cuidando dos seus pais, da sua família. A gente vai para um rápido apoio cultural e já volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude, com o Dr. Fábio Rainha. Ele é cardiologista, mas agora com especialidade em geriatria. Qual que é o nome, doutor? É centrogeriatriacampinas.com.br. É o site do nosso consultório. Se tiver curiosidades, nós temos vários itens apontados na nossa página para orientação, para cuidados com o paciente idoso. Doutor Fábio, antes da gente finalizar o primeiro bloco, o doutor Fábio falou, né, como é que ele vai conversar com um idoso que inclusive tem medicação para ser administrada se os filhos não acompanham, né? Eu lembrei muito dos quase 15 anos que eu trabalhei no Instituto Padre Haroldo e a gente falava isso, né? Como é que a gente vai recuperar o dependente químico sem a ajuda da família? Quando Exato. A gente fala de geriatria e idoso é a mesma coisa, né? Mesma coisa, Sandra. O cuidado que a família tem que ter é a presença. Estar presente ao lado do seu idoso, da sua idosa, do pai, da mãe, do avô, da avó, que quer que seja, para cuidados. Entendendo quais são as limitações que possam ser que eles apresentem, tentar suprir essas limitações. Quando a gente fala de limitação, de novo, não é natural do envelhecimento isso. Isso já é uma patologia ter alguma limitação. Mas a ideia é de poder suprir aquela dificuldade. E também o excesso também poderia fazer mal, que é fazer tudo pelo idoso. Não, o idoso tem que ter a sua máxima independência possível com o mínimo de risco. Se houver risco, é claro que você vai limitar algumas coisas por conta da segurança, mas se não houver risco, tem que fazer tudo o que puder ser feito. O idoso tem que ser ativo e tem que ter suas próprias atitudes e independências. Isso é interessante, né? O Dr. Fábio está falando isso e é o que a gente está vivendo lá. A gente agora tem uma cuidadora para nos ajudar e ela está chegando ao ponto de botar a comida no prato dos meus pais. Eu falo, não, o que ele pode fazer, né, ele faz. E é o que eu falava, eu e meu esposo, a gente discutia quando as crianças eram pequenas. Não, se eles já sabem fazer isso, por que nós vamos fazer? Né? Então, eles já sabem fazer. E o idoso é a mesma coisa, né, Dr. Fábio? Se você não der essa atividade, eu não sei, né, não entendo de medicina, não entendo muito do corpo humano, mas eu acho que o cérebro envelhece mais rápido, inclusive, né? Sandra, na verdade, a questão funcional é aquilo que prognostica qualquer paciente, independentemente da sua patologia, da sua doença. Você pode discutir demência, pode discutir câncer, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, insuficiência renal. Qualquer grande ramo dessas insuficiências que acabam ao longo do tempo tirando a funcionalidade do paciente, é isso que vai gerar o prognóstico. O prognóstico é baseado na funcionalidade. Quanto mais faz, melhor o prognóstico. Então, não estamos discutindo o nome da doença. Nós estamos discutindo ser funcional, ser ativo, conseguir executar as coisas. A gente divide em atividades instrumentais da vida diária e atividades básicas da vida diária. As instrumentais, resumidamente, rapidamente, é o indivíduo sair de casa, conseguir ir no mercado, conseguir fazer suas compras, conseguir administrar sua conta bancária. As básicas é o banho, é andar dentro de casa, trocar de roupa sozinho, comer sozinho. Então existe essa grande separação. O indivíduo, quando ele começa a perder instrumental, já é um sinal de que existe alguma coisa, alguma doença que está gerando isso. E a visão que nós temos é, o vovô está velhinho já mesmo, ele não consegue ir ao banco mais porque está velhinho, né? Não faz parte do envelhecimento. Acabei de falar, envelhecimento é um processo natural da vida, não é doença.
Então o que acontece? As pessoas muitas vezes só despertam de que exista alguma doença quando começa a perder funcionalidades básicas. Papai não consegue mais tomar banho sozinho. O que está acontecendo? Papai não consegue comer sozinho. Então veja, a perda de uma atividade básica só simplesmente já imprime um prognóstico ruim. Entendi. Então quando a família desperta, a coisa já está adiantada. Então daí a visão do cuidado preventivo, para que o médico fique atento na conversa, na anamnese, que é a entrevista com o paciente, aos pontos básicos da vida diária e da sua funcionalidade, do seu dia a dia, do que está acontecendo. Ir ao médico não é mais a questão de dar remédio, isso já passou. O remédio é um pedaço do todo. Pedir exames é um pedaço do todo. O básico é a conversa, é a anamnese, a entrevista e pôr a mão no paciente. Demais coisas, exames, por exemplo, são complementares, eles complementam alguma coisa. Complementam o quê? A avaliação clínica. Então a medicina não é simplesmente pedir exames. Exames são secundários. Eles são importantes? São. Pedimos? Sim. Porém, baseados na avaliação clínica. Perfeito. E você que me acompanha aqui no programa sabe que eu não fico fazendo elogio, não fico fazendo propaganda, mas o Dr. Fábio, algo que me chamou muito a atenção nele como geriatra, foi exatamente essa proposta que é do programa, né, do ser humano integral. Então, eu vejo lá, né, a minha mãe com um problema de demência, mas com o restante, né, fisicamente está perfeita, tem um nível de triglicérides muito melhor que o meu, inclusive. Então, assim, a gente tem que pensar de maneira integral. Vai estar até o nome da clínica, o telefone aí na tela para você ver, mas realmente é um médico. Eu acho que isso é que a gente quer como pai, como filho, né? Quando você está cuidando do seu filho que está com um problema, então você quer isso do pediatra, ou quando você está cuidando do seu pai que não está muito bem, você quer um geriatra assim que cuide daquele ser humano de forma integral. Você sabe o que é exatamente o tema do programa? É tudo questão Fantástico, de atitude. Sandra. É o ser humano de forma integral, né? Então você tem que pensar na parte financeira, espiritual, na física, na sexual, na familiar, tem que pensar em todas. E, doutor Fábio, eu acho que, inclusive, dá para ter um pouco de humor nessa história, né? Eu vou te contar o que aconteceu esses dias, que a gente deu muita risada, né? E a gente tem que dar risada, dá vontade de chorar, mas a gente tem que rir. Minha mãe estava em casa chorando, e a minha mãe está com um processo de demência, né? Um Alzheimer, que muitas pessoas devem estar, você que está nos assistindo deve ter algum caso na família, se você tem um idoso, e ela estava chorando, dizendo que estava esquecida. Eu falei assim, filha, eu estou muito esquecida. Eu falei assim, mas por que você está chorando, mãe? Eu estou chorando porque eu esqueci. Daí eu falei assim, mãe, mas você esqueceu do quê? Aí ela falou assim, não sei, filha, eu esqueci do que eu esqueci. Exato, Sandra. Tem que ter um pouquinho de alegria nesse processo todo. Às vezes a gente olha só a doença. A doença, a demência, o Alzheimer, e fica vivendo a doença. Não, vivam seus familiares. É seu pai, no caso é sua mãe que está com um quadro demencial, viva sua mãe. Não esqueça que ela é o todo, não a doença. A doença ela pode ser implacável, sim, mas ela é sua mãe. Então se a gente ficar brigando com a doença, a gente vai perder. Nós temos que olhar para a mãe e cuidar dela, fazer com que ela viva as coisas. Existe um jargão que é comum de falar na prática do dia a dia, que pode ser que ela um dia saiba nem quem é você mais, mas você vai saber quem é ela. Essa é a grande diferença. Gente, olha que frase incrível, né? Ela é o ser todo, não a doença. E realmente, né, doutor Fábio, hoje a gente vê a riqueza deles morarem com a gente. Até as crianças falam, mãe, imagina se tivesse com os outros tios, né? Mas está com a gente, porque é uma riqueza incrível, né? E como tem muitos picos, tem hora que sabe quem é o neto, a filha, tem hora que não sabe. E se você não der risada disso, o que você vai fazer? Isso não volta, né? Doutor Fábio, não volta, né? Não volta, não tem como... Essa, realmente, infelizmente, falando de um quadro demencial, e aliás, Sandra, até a sugestão de um dia de fazer um momento aí só para falar sobre os quadros degenerativos da mente, quadros demenciais em especial, mas é uma doença progressiva e irreversível. Infelizmente, ela não tem reversibilidade, ela só vai piorar, né? Mas a gente tem que tirar desse momento o tratamento vai fazer com que a doença cronifique, vai fazer com que ela talvez lentifique esse processo, e o foco qual vai ser? Manter a funcionalidade, que é isso que vai dar o prognóstico. O idoso que vai estar com seu quadro demencial, mas que tem a sua funcionalidade, anda, toma seu banho, com algum auxílio ou não, mas tem a sua atividade mantida, vai ter um bom prognóstico. Uma longevidade, uma qualidade limitada talvez pelo processo da doença, mas vai ter qualidade de vida. Não simplesmente deixar a doença evoluir sem cuidados,
evoluir sem estímulos, evoluir sem nenhuma manutenção desse processo, onde a paciente daqui a pouco vai para a cama e dali vai permanecer. E com sequelas, porque começa a ter lesões de pele, as úlceras de pressão, conhecidas vulgarmente como escaras, vão ter vícios posturais, onde as articulações acabam não mais tendo mobilidade, voltando a cada vez mais a uma posição fetal. Isso gera dor, isso não é qualidade de vida, isso não é nem maneira de tratamento. Isso não se faz, isso a gente tem que modificar. Ainda existe? Existe bastante, infelizmente, Sandra. A gente se depara ainda com pacientes que vão ao consultório pela primeira vez aos 80, 80 e poucos anos, já com a doença avançada. Nossa. E as famílias se desesperam porque não tiveram a informação e aí não sabem nem como conduzir, numa fase que pouco provável que a gente vai conseguir algum ganho em relação à doença. A gente vai conseguir sempre fazer alguma coisa, mas para conforto e qualidade, de um ponto de vista paliativo. E eu conversando com o Dr. Fábio aqui, fiquei pensando que aquela história de médico de família, né, que antigamente era, né, o médico, você vê aqueles filmes antigos ainda preto Exato. e branco, eu me sinto assim com os médicos que eu tenho, né, envolvidos com a minha família. E é algo que, se a gente conseguir voltar, né, doutor, não sei se voltar, mas ter essa proposta de pensar no ser humano de forma integral, pensar na família, né, esses dias a gente estava muito ruim lá em casa, eu falo muito pouco do pessoal, mas hoje não sei por que tá vindo essas informações. Tava o meu filho ruim, eu ruim, e todo mundo cansado, né? Porque a gente está ali com o idoso, a gente tem os nossos trabalhos, cada um seus estudos, final de ano, né? Então é interessante, realmente é tudo integrado, né? Se um está bem, o outro pode estar também. A dinâmica da família tem que estar funcionando bem, porque senão a família adoece junto. Né? Então se a gente ficar olhando a doença, como eu falei, a gente vai perder. Vai perder e a família adoece junto, em conjunto com o paciente. E é muito comum uma outra doença chamada estresse do cuidador, que é estresse de quem cuida. É mesmo? Então, é comum, doutor? É muito comum, esse é fator gerador de depressão, de comorbidades na família. Então, se a gente falar sobre depressão, por exemplo, a gente vai cair num tema que também vai afunilar uma série de outras situações. Mas, para que a gente não perca muito foco aqui, volta de novo. Depressão vai gerar o quê? Perda de qualidade de vida. E aí é o idoso sem qualidade de vida, é a cuidadora, seja filha ou não, sem qualidade de vida. Então é um efeito em cascata mesmo. E olha, agora eu vou falar como uma experiência viva, né? Não precisa chegar nisso. Você pode ter um excelente geriatra, você pode ter informações, ter a sua família te apoiando. E é essa vida, né? Se a gente tem pais até os 90 anos de idade, se a gente conseguir chegar nessa idade, como o Dr. Fábio falou, isso é vida. Isso é envelhecimento saudável. O programa chegou ao fim. Você fala, hein? Ou eu que falo? Olha, acho que somos nós dois. Mas de maneira muito interativa, acho que a dinâmica é muito boa. E, Sandra, eu estou à disposição para a gente poder levar mais para a população. Levar o quê? Conteúdo. Levar conhecimento. É o que a gente precisa deflagrar. Que o paciente, que a família entenda que tem como cuidar e que existem hoje profissionais que fazem isso e que podem estar auxiliando você, seu pai, sua mãe, no dia a dia. Perfeito. Doutor Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço, para mim é uma alegria e um orgulho muito grande estar aqui com você. Vai estar os contatos do Dr. Fábio na tela e fique sempre com a gente. É tudo questão de atitude. Qual a atitude que você tem que mudar hoje para que a sua vida seja melhor? Eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!